Oi, boa noite. A gente vai falar sobre família mais uma vez e hoje nós temos o Jonatas que vai estar nos falando sobre espiritualidade e família. E o tema dentro deste assunto vai ser um tema muito interessante para todos nós, né? Para nós que queremos investir na família, investir no relacionamento. Então ele vai dar uma visão muito boa a respeito dessas relações familiares, tá bom? Então vamos aqui já convidar o Jonatas para que entre, né, o seu tema de hoje. Vamos ver aqui. Ele deve estar já entrando por aí, se a tecnologia facilitar. Vamos ver aqui. Ótima noite a todos. Pronto, já está aí. Muito bem, senhor. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito bem. Hoje vamos. Eu estou ouvindo muito baixo. Será que é meu som que está baixo aqui? Pode ser o volume do meu também. Está ouvindo melhor? Ah, está ótimo. Pronto. Não estivemos conversando há outros momentos. No primeiro momento, em específico, falamos da educação, né, familiar e a espiritualidade. E agora estamos na segunda etapa. Estamos conversando sobre circunstâncias, né, equilíbrio em cima de algumas circunstâncias dentro da família. Então, estamos levantando questões que, embora para muitos pareçam ser unânimes, né, como solução ou como problema, estamos pontuando aqui que até mesmo essas questões precisam de algum tipo de equilíbrio. Não é? E nós levantamos já a respeito da atenção ao outro membro da família, que a atenção em excesso é um problema. Nós também mencionamos a respeito do culto doméstico. Mencionamos que o culto doméstico é, mesmo regularmente, mas separado da escola, separado da igreja, um trabalho só em cima daquilo, de uma visão única dos pais, existe uma grande possibilidade de dar errado também. E falamos a respeito também do lazer. Levantamos aqui alguns pontos, até polêmicos, na semana passada, que conversamos também do excesso de lazer, o excesso de vontade de divertir ou se distrair, né, que pode gerar também, acarretar em alguns problemas. E nós mencionamos isso na live passada, né? E hoje vamos estar falando um pouco do romance, né? O romance nos relacionamentos conjugais e a espiritualidade, né? E eu gostaria de conversar, né? Eu até falei romantismo, mas é quase impossível você falar de romantismo e as pessoas não imaginarem aquele movimento literário que teve no século XVIII, aquele negócio todo. Então, eu tive que reduzir mesmo a palavra romance para não dar essa dupla interpretação, tá certo? Então, romance, as relações conjugais mesmo. E, em especial, eu vou ver se eu separo em 3 etapas. Essa primeira etapa, eu vou estar introduzindo, né? E apresentando aqui, conversando um pouco de uma importante ferramenta que existe no romance. Não é? Eu vou estar levantando aqui alguns pontos sobre isso. E essa ferramenta é a seguinte, é a música. Né? As músicas românticas, né, nós vemos aí nesse século passado que nós vivemos, provavelmente muitos de vocês, ou talvez todos, a grande maioria que vai estar assistindo essa live, teve algum pé no século passado, né? A grande maioria. E no século passado, nós percebemos que a música, a maneira como se enxergava a música, a relação era muito grande com a poesia. Né? E nós vemos Vinícius de Moraes com aquela música Pra Sempre Vou Te Amar, no começo, né? Na primeira parte do meio do século passado. E nós vemos, e essa música não é só conhecida no Brasil, é conhecida fora também. Nós vemos também no estrangeiro, já na década de 80, mais ou menos, aquela música Endless Love, né, daquele filme Amor Sem Fim, Amor Sem Fim, né, que foi uma música que fez muito, até hoje é muito tocada também, né? E um outro exemplo que eu posso citar aqui
algo mais recente, algo mais nacional, é o Alexandre Pires. O Alexandre Pires é um cantor brasileiro, acho que todo mundo já conhece ele. Ele começou há algum tempo, seguir carreira solo, e teve um momento que a música, hoje voltou de novo, a música brasileira tem um nome, né, fora, mas teve um momento que o Alexandre Pires era quase unânime na música latina, não é? E eu nunca esqueço a música que ele fez sucesso, que era sobre o amor, né, que o outro não conhece o amor que ele sofre por esse amor que sente, né? E talvez o outro não veja da mesma maneira, da mesma forma. E nós percebemos essas três temáticas sobre o amor como uma coisa eterna, né, do cônjuge, uma coisa muito bela. E quando nós vamos ver, na realidade de hoje, né, a proposta que existe hoje, que eu percebo em algumas músicas, é que a mensagem é: eu estou bem sem você. A gente vê isso na música sertaneja, a gente vê isso no funk, né? A gente vê até na música brega. A música brega sempre teve uma fama na história do Brasil de ser uma música muito romântica também, de identificação, né, de algum tipo de classe, pessoas que frequentavam algum tipo de barzinho, né? E hoje em dia a música brega também está com a mesma mensagem, né? A gente vê o Pablo, que hoje é o maior nome da música brega no Brasil, ou não, um dos maiores nomes, ele e o Amado Batista, né? E o Pablo disse: eu estou indo embora, tchau, até mais ver. Essa é a temática, é a proposta da música dele. Então a coisa está muito diferente, né? Existe uma grande diferença em relação à música, mas enfim, mesmo hoje, que aparentemente o romance não tem aquela mesma pegada que tinha no passado, mesmo hoje, a música, eu vejo a música como sendo ainda a maior ferramenta de romance que existe. Ela não diminuiu. Existem situações em que uma música tocada ou cantada, para quem quer passar a mensagem, é uma mensagem mais impactante do que o próprio te amo para o cônjuge, dependendo da situação. Então a música ela é muito poderosa. Isso você não pode, é inquestionável a situação. É até muito difícil para nós tentarmos identificar uma situação romântica, né? Vamos lembrar aqui algumas situações como essas. Um filme romântico, por exemplo, de drama. Muito difícil você imaginar um filme que não tem uma trilha sonora impactante, né? Que tem essa proposta. Quando a gente vai para um jantar, você vai sair de um jantar de namorados, veja a diferença que faz quando tem uma música romântica tocando lá junto, né? E até mesmo o carro de som, onde a pessoa vai, que nem todo mundo gosta, né? Isso não é unânime, né? Mas o carro de som, as pessoas vão lá e demonstram algum tipo de afeto para todo mundo ouvir. Se não tivesse uma trilha sonora ali, ia ficar uma coisa muito estranha, né? A relação que existe das emoções, e nesse caso em específico, desse tipo de amor, né? Com a música, ela é muito, muito grande. Eu algum tempo atrás, eu estava assistindo, eu ouvi uma palavra de um pastor, e o pastor mencionava o seguinte: ele falou que, ele mencionando que estava um membro dele, né, uma ovelha, um pai de família, procurou ele e falou assim: ô pastor, eu queria conversar contigo, eu estou sem dormir em casa, estou desgastado. Ele falou: por quê? Ah, porque meu filho começou a ouvir música secular e lá em casa e não sei o quê, tá me incomodando muito. Aí o pastor falou assim: mas você não escuta música secular? Eu falei: eu não escuto música do mundo não, eu não sei o quê. Aí na hora ele falou: então, coitado da sua esposa, né? Porque se você só escuta música desse tipo e não tem relação nenhuma com música, de romance, nem nada do tipo, eu tenho pena da sua esposa, né? E aí existem algumas questões que podemos trabalhar em cima dessa fala do pastor, né? Claro que existem duas possibilidades com relação a isso, né? Uma de que a mensagem que o pastor quer dizer é que esse indivíduo, ele é uma pessoa, não é romântica, na visão do pastor, né? Dando a entender isso, e é chato para conviver. E aí entram duas questões. Dá certo quando a esposa dele também
tem essa mesma pegada, é chata tanto quanto, né? Se ela também aceita dessa forma, não tem problema no relacionamento. Ou, isso eu tô falando no positivo. Eu estou falando aqui na questão positiva. Isso é favorável para acontecer, acaba sendo favorável para ele. E na outra situação, ele é um cara romântico, só que não usa da música como ferramenta para esse romance. É como eu disse para vocês, não é impossível acontecer isso. Agora, é muito difícil imaginar uma situação como essa pela realidade que vivemos. Eu aqui disse a você aqui 3 exemplos claros de demonstração de amor, né, que há muito romance, como um filme, como um jantar, como um carro de som fazendo um tipo de homenagem. Em todos esses 3 aspectos, né, nós podemos ver claramente a importância da música. É possível o indivíduo ser romântico sem utilizar da ferramenta música. Né? Mas aí, onde eu quero chamar a atenção aqui, que aí nós temos um problema. Né? Porque se o indivíduo não usa da música, porque na visão dele ele acha que vai ter algum tipo de impacto espiritual, aí é algo que precisa ser trabalhado. Pode ser partindo mais para o legalismo, necessariamente, do que a ideia em si do que ele quer produzir com isso. Né? Aí eu levantei aqui uma pergunta, que eu vou perguntar para vocês e vou fazer um comentário em cima dela. O romantismo precisa de ferramentas para que alimente a relação? Né? Essa pergunta eu faço para vocês, para que vocês pensem em casa e me respondam. Precisa? Né? Essa pergunta, quando eu levantei ela aqui, aí levanta um segundo problema que eu vou estar conversando mais para frente. Hoje é mesmo só para introduzir, citar um pouco da música e essa relação que existe com o romance. Pode falar. Você chegou a considerar o aspecto de que, para algumas pessoas, a ideia de romantismo termina não sendo muito espiritual, não sendo muito algo divino, mas como se fosse algo da carne, algo carnal? Eu ia falar mais isso mais para frente. Eu tinha separado já, mas tem muita relação, porque é muito difícil mesmo a gente começar na introdução hoje e não soltar muitas, né? Deixar muito preso. Porque é um assunto que abre vários leques, né? Para poder, na questão da discussão. Né? Mas eu vou estar conversando mais sobre isso, mas em resposta a isso, com toda certeza, esse é um problema que existe em muito relacionamento. E o pior nisso, citando o mesmo exemplo que eu citei do pastor atendendo essa ovelha, existem muitos pais de família, ou até mesmo mães de família, né, que eles acham, inclusive, eles têm essa visão que se você é mais romântico, está se entregando para a carne, né, a paixão é uma coisa enganosa, ou coisa do tipo, e ele acha que o cônjuge dele, na maioria das vezes, pensa igual a ele, e muitas das vezes não. Tolera por estar junto, não quer ter problema e tal, acha melhor deixar para lá, né? E às vezes por uma questão de tradição, de cultura. Mas o grande ponto das vezes que eu percebo nos relacionamentos é que é muito difícil, eu vou estar falando mais isso futuramente também, né? Mas já a pergunta teve a ver com isso. Eu acho muito difícil os dois estarem em total sintonia com relação aos sentimentos, com relação às ferramentas. É por isso que tem muito humor. Né? Tem muito humor com a mulher, por exemplo, que a mulher ela dá muito valor a detalhes, dá muito valor a datas e algo do tipo, e o homem nem tanto. Né? E muitos relacionamentos entram em crise justamente por isso. Essas diferenças. Mas na cabeça de alguns cônjuges, eles sempre acham que não. Estão juntos, estão em sintonia, por quê? Porque está calado. A minha esposa está calada, meu marido está calado. Se ele não fala nada, ele concorda com o que eu estou dizendo, né? E esse guardar para si mesmo, né, na maioria das vezes, já ouvi de uma vez, se a relação não for 50% das vontades de cada um, então alguém está engolindo sapo. Porque é necessário que os dois estejam em comum acordo, né? Então, respondendo um pouco da sua palavra e também mencionando um pouco com relação a essa visão, né, sobre a questão das ferramentas, esse perigo que existe, isso é muito comum. Eu creio que é muito comum. Né? Agora, eu também creio, eu vou estar também falando mais sobre isso no futuro,
que talvez em alguns aspectos que existem no diálogo hoje, muito disso vem se melhorando, né? Eu acho que a relação de homem, do cônjuge se conversarem mais é algo muito favorável para essa geração de hoje, né? Então tem também essa parte em aberto. Mas, só já fechando, né, em cima do que foi comentado, né, a palavra romântico são tendências idealistas ou poéticas de alguém que carece de sentido objetivo. Esse comentário é em cima da pergunta, né? Repetindo, são tendências idealistas ou poéticas de alguém que carece do sentido objetivo. É meio complexo você olhar isso, né? Mas isso está muito relacionado à criatividade, né? E aí entra a grande questão, né? Se o indivíduo ele realmente não quer usar a música como ferramenta para poder alimentar o romance, se o indivíduo não quer usar coisas do tipo, aí é uma questão dele. Agora, a relação, esse alimento que existe no romance, que está associado a essa criatividade também, a essa vontade de você querer buscar mais, procurar saber das dificuldades, para fazer diferente, toda essa saída inércia para poder agir com relação ao próximo, né? Toda essa relação é romântica e é romance. É bom deixar isso bem claro. Então, aquela pessoa que está sempre... E eu falo isso com causa própria, porque eu sou uma pessoa muito presa a algumas rotinas, eu já algumas vezes sou cobrado, né, que eu não sou tão romântico como deveria ser, né, e é um desafio para mim, mas eu tenho total coerência de como funcionam as coisas, né, e cada vez mais tenho melhor, sou melhor com relação a isso. Mas um romântico, só pontuando aqui de novo, para poder completar o que eu falei, um romântico, mesmo sem a voz, para cantar ou recitar, mesmo sem a mão, para poder escrever uma poesia, ele conseguirá ser romântico ainda assim. Ele vai criar a sua maneira de passar essa mensagem para o seu cônjuge. Né? Em relação com a espiritualidade, eu creio que tudo que você usar e alimentar sentimentos positivos para com o outro, para com o cônjuge nesse caso, eu acho que é aceito. É algo positivo. Não é aquela mesma ideia de que a guitarra, a bateria é uma coisa do diabo, a guitarra é uma coisa demoníaca. Mas a guitarra ou um violão bem tocado, né, acaba sendo algo edificador. Então, eu acho que isso tem muito de quem utiliza o instrumento do que o próprio instrumento em si. Não é? Então, essa é a nossa palavra de hoje, vai introduzir com relação ao romance. E na próxima semana, a gente vai estar conversando um pouquinho mais, né, mais aspectos com relação a essa temática. Né? Na sua visão, você mencionou que você não é romântico, mas entende o valor disso, não é? E sabe como funcionar, não é isso? Isso. Eu sou romântico, entendeu? Ok. Sou carinhoso, agora, claro, né, eu percebo que em vários momentos, né, a gente acaba não dando a devida atenção para o cônjuge, porque nós sabemos que a mulher ela tem uma outra proposta no relacionamento que é a do homem. Né? Então, o homem ele precisa se inclinar, muitas das vezes, né, para evitar alguns problemas, algumas crises, para valorizar também ela, e valorizar a relação, e a compreensão de que eu preciso me inclinar para esse lado, né, para ser um pouco melhor, dentro da medida do possível, né, isso já me coloca a passos à frente de muitos que nem sequer consideram essa possibilidade. Em cima, de novo, do exemplo que eu citei a princípio, né, que muitos, por ignorância, acham que se o cônjuge está calado, está consentindo, está tudo ok. Concorda com a relação, concorda como está funcionando, na criação dos filhos, né, do romance que existe na relação, né, e muitas vezes não é assim que funciona. Né, essa era a minha palavra. Ok. Então, veja, quando o indivíduo age de maneira romântica, né, na relação, na sua opinião, quem ganha mais? Ele, em estar praticando isso, ou a outra pessoa que ele está querendo agradar com aquilo que ele está fazendo? Olha, no geral, eu creio que quem ganha mais é ele. Porque
a relação dos dois, né? Não adianta você só se desgastar, se inclinar para ela e você não tem nada de volta. Quando você faz esse tipo de ação e você alimenta a relação dos dois, não é? Ambos crescem juntos, ambos ficam, viram cúmplices, como eram antes, melhora a comunicação, ela fica mais aberta, né? Porque vocês não vão se inclinar. Né? É aquela velha história do marido, né, revoltado com a vida, a relação dele, e queria matar a esposa. Né? Acho que essa história você conhece, né? Ela chegou para o pai ou para algum tipo de líder que a orientaria como fazer e perguntou para ele o que poderia ser feito para poder acabar com ela, matar, porque não está aguentando mais, está muito triste. Olha, eu tenho uma maneira de você fazer isso e se livrar do problema. Aí falou, qual é? Tirou assim alguns comprimidos, ó. Você bota isso no copo da sua esposa, quando você for jantar. Só que, quando você fizer isso, você precisa, para poder não dar muito na telha de que ela está querendo fazer algum mal para ela, dê atenção para ela, né, quando fizer isso. Tente conversar com ela. Né, se tiver algum problema que você achou e queira se abrir com ela, você fala também, para poder distrair. E ele faça isso durante 30 dias. Aí ele foi fazendo, ele botava, né, e foi conversando. Quando venceu o prazo, ele chega chorando para o líder e pergunta assim, olha, estou arrependido, eu fiz uma grande besteira, eu não queria fazer isso. Eu descobri nisso tudo que a minha esposa é uma grande mulher, né, que eu errei muito em ocultar, em estar muito fechado comigo mesmo, eu não quero fazer isso mais, me perdoa, como é que pode reverter? Fique tranquilo. Essa semente aí, não tem perigo nenhum com ela, né? Só precisava você ser mais aberto para você conhecê-la, né? Isso mudou tudo. Então, em cima da sua palavra, eu acho que essa história exemplifica bastante, né, algumas relações. E só retomando esse simbolismo, para dentro do que nós conversamos hoje, né, você vê aí que uma grande ferramenta é o diálogo. O diálogo, ele pode ser, e a atenção que eu mencionei a princípio na live, né, do equilíbrio, eu mencionei que ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para você melhorar sua relação e a dos seus filhos também, né? Como ela pode ser muito perigosa, porque ela vai exigir mais de você, vai deixar a pessoa mal acostumada, né? E abusando da sua autoridade, você der essa permissão para ela e a tornando imatura, dando mais trabalho para você do que deveria ser, né? Então, a ferramenta usada da maneira correta. Aquilo que nós mencionamos hoje. A música que nós conversamos hoje, usada da maneira correta, ela tem muito mais a edificar na sua relação conjugal do que ser algum tipo de pedra de tropeço. Creio eu. Olha, depois que a gente passa pela fase na época do namoro, onde você se dedica, não é? Onde você se oferece para chamar a atenção da outra pessoa, onde você busca agradar a outra pessoa. Quem fez isso no namoro, eu acho que não fica muito difícil fazer isso durante o casamento. Você acha que fica difícil? É uma boa pergunta. É porque, na verdade, em grande parte das relações, a visão de namoro é uma e parece que de casamento é outra. Não deveria ser. Porque no namoro, eu já vi muitos rapazes falarem isso, né, que eles fazem tudo na relação, né, segura, porque a motivação, muitas das vezes, no namoro, ela está mais relacionada à paixão, que ele está alimentando ali, muitas das vezes, não todas. Né? E a motivação dele sempre está apaixonado, então vai ali, faz um agarozinho, faz um negocinho aqui diferente, para poder impressioná-la. E quando você casa, já viu que o peixe já está na rede, né, com todo respeito à mulher, mas é só a mesma linguagem, para poder identificar o que nós estamos querendo apresentar, né? Aí há um relaxamento por parte do cônjuge. Eu falo mais do homem porque a mulher, ela tende, por natureza, ela se entregar mais para as relações, se entregar mais no casamento, né? Ela fechar o seu ninho, ela cuidar mais de casa, ela tem essa facilidade a mais do que o homem tem. O homem é muito mais difícil, não é? Então, se a motivação, desde o princípio do relacionamento, ou no decorrer dele, foi transformado para uma coisa mais séria, né?
um amor de fato, que mesmo que a relação termine, o sentimento continua sendo alimentado, né? O amor é aquele que, mesmo quando ela não está com você, você torce para o bem dela. Porque é o máximo de sentimento positivo que um tem pelo outro. Isso é amor. Isso é amor, né? E no relacionamento também, isso é amor. Mas quando nós vemos, muitas vezes, na paixão, o que alimenta a chama é aquela paixão nos namoros, não sou contra a paixão. Eu vou até conversar um pouco sobre isso na próxima live. Eu sou a favor de paixão, né? Mas estou dizendo que a paixão não pode ser a maior ferramenta que mobiliza os relacionamentos. Porque se ela for maior e a principal, né, como nós vemos muitos casamentos hoje em relações de namoro, se ela for a principal ferramenta, então vai cair, é fadada a derrubar, né? Então, essa motivação ela muda muito. Quando está no princípio, age de um jeito, e tempos depois, no relaxamento da coisa, não tem mais aquilo para alimentar, tende a esfriar, né? Por parte do homem. Muito bem. Muito bem, foi muito boa. Pelo menos os lembretes a estarmos atentos, né, a esse aspecto do relacionamento nos ajuda muito. Tem mais alguma coisa para nos falar? Não, mais nada. Já soltei já alguns spoilers da semana que vem. Né? É só aguardar para a próxima live, a gente vai estar apresentando uma segunda parte dessa questão do romance. Né? Eu não preparei ainda, mas já tenho algo na minha mente que está voltado mais, assim como eu fiz também com outros temas com relação a essa etapa. Eu vou estar levantando questões positivas no romance, né? A importância do romance, a importância de tudo, e também alguns aspectos na última parte negativas, que podem gerar problemas também em cima disso, né? Que são importantes de pontuar. Então, até lá a gente vai estar separando direitinho. Fiquem atentos à próxima live sobre esse tema. Né? E para você que nos assiste em casa, inclusive, se você, com alguma coisa que eu citei aqui, se identificou, perceba que eu estou colocando aqui a relação do romance, principalmente na visão do homem, na pessoa do homem, né? Sou eu falando, eu sou especialista em mim mesmo. Né? Eu tenho que responder por mim na relação, na minha parte, de como eu tenho que me inclinar, de como eu tenho que agir. Então, se de alguma forma você em casa se identificou com o que eu passo, com o que eu disse, e com algum tipo de problema que você está passando, que eu mencionei hoje aqui na live, e queira continuar na próxima live, né? Alguma coisa que eu queira apresentar, então está convidado a ouvir. Né? Então é isso aí. Muito bem. Mas aqui nós temos a presença do Jonatas. Ele está aqui dizendo, mais um Jonatas aqui nessa live. E ele está lembrando que alguns nomes que a gente deve estar orando, pedindo a Deus por essas pessoas. E a gente vai estar orando por elas. Né? E ele coloca assim, não se esqueçam, a gente não vai esquecer. A gente vai estar orando por essas pessoas, tá bom? E no demais, semana que vem... aqui tem até uma palavra aqui do Feijoada. Ele diz assim, esse peso de um relacionamento dar certo se for dividido aos dois, e não apenas ao homem, não teria melhor resultado no relacionamento? Respondendo essa pergunta, com toda certeza sim. Porque o casamento ele é como a sociedade. E não existe só um lado trabalhando e o outro parado, né? A chance de dar errado isso daí tem que ser como um acordo. A gente vê em várias empresas, em vários casamentos que acabam em divórcio, porque não está em comum acordo. Quando você começa já na sua relação, o seu cônjuge ele começa a ter uma outra visão de como criar, tem uma outra visão de como se relacionar, de questão de emprego, de como é o lazer e tudo, é necessário que você sente e pontue que tem que ser resolvido. Um exemplo, claro, disso é no namoro, né? Eu tive namoro já que eu vi que não conseguia acertar alguns pontos, né? Se eu acertei e é namoro, é mais fácil de você, não está dando certo, vamos, né? No casamento é um pouco mais complicado, né? E em grande parte das vezes tem filhos envolvidos, em grande parte das vezes dá muito dor de cabeça, toda a estrutura já montada para viverem juntos, fora que também que
pega mal para a imagem, né, de um divórcio lá fora, e toda uma série de circunstâncias que acabam sendo mais prejudiciais. Porém, né, para quem falou sobre isso, é essencial que eu faça a minha parte. Né? Uma coisa que eu já ouvi há algum tempo atrás, com relação a casamento, é que quando você espera que o outro mude, quando você não mudou também as suas ações, né, é você esperar demais. A chance disso funcionar, ela é muito difícil. Né? As mudanças, elas ocorrem quando você começa também a mudar para aquilo. Né? E aí, dessa forma, a coisa funciona. Agora, você sempre vai esperar que o outro melhore, sempre esperar que o outro faça, sempre você esperar. Infelizmente, para casamento, para relacionamento, eu não creio que funcione dessa forma, né? Na minha experiência. Eu acho que, como sociedade, de fato, os dois, porém, tem que estar muito bem certo qual é a sua função nisso. E muitas das vezes, você vai servir de ferramenta, como nós conversamos hoje, para que o seu cônjuge melhore em alguns aspectos que precisam ser melhorados. Então, você vai de alguma forma, criar maneira para que ela possa, ela mesma, olhar para isso, se inclinar, ver como pode ser feito, mesmo através de você, e resolver. Né? Então, eu creio nessa relação, quando menciona isso. É ideal, sim, com toda certeza, que os dois, eles andem juntos. Né? Muito bem. E quem falou foi exatamente o Jadelson. Jadelson, eu já fiz um convite para você lá no seu WhatsApp, para que você, um dia desse, possa conversar comigo sobre família também. Tá bom? Então, é ele que é o feijoada de tempero de casa. Né? E o Jadelson é um primo meu, né? Gente muito boa, gente muito fina, e vai ser alguém que vai estar conversando comigo numa próxima oportunidade sobre família. Eu até botei lá a data para a semana que vem. Eu sou de 7 meses, quer dizer, não sou, mas é como se fosse, né? Então, a semana que vem é o que eu estou colocando para a gente encontrar uma oportunidade para a gente conversar. Tá bom? Ok. E para os demais que vão estar assistindo, já estão assistindo ou vão assistir, eu queria convidar você a dar uma olhada, né, em 2 links que tem aí na descrição desta live, não é? E fala sobre um curso para relacionamento familiar mesmo, não é? O projeto lá é acabar de vez, não é? Com toda a rotina nociva conjugal, não é? Que possa estar atrapalhando relacionamentos e casamento. E tem um outro link que fala sobre um curso, não é? Um curso, como é que é chamado? Online, ao vivo, não é? De terapia familiar. Isso aí é para profissionais ou pessoas que queiram, né, se preparar para melhor ajudar as famílias, tá bom? Então, dê uma olhada nos links, que vai ser muito legal, muito bom para você e para sua família e para suas atividades, tá bom? Ok. Jonatas, um abraço. Jadelson, um abraço grande. A gente vai estar orando pelos motivos que o outro Jonatas já apresentou e a gente se despede aqui nessa oportunidade, tá bom? Um abraço a todos e que o Senhor continue abençoando cada um na sua vida, né? Ok?